Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vocês já ouviram falar no clamor da meia-noite? Este é um estudo muito importante para os dias em que estamos vivendo. Estamos vendo o clima no nosso planeta alterado pelas mudanças climáticas, fora as doenças, as guerras. Tudo parece indicar que algo grandioso está para acontecer. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar a todos os que estão assistindo esse vídeo, pois o assunto de hoje é muito importante. Venha ser presente no nosso estudo e derrame seu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos os que sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Quando esse importante verdade for reconhecida e compreendida, os que abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será elevado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos e posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação no santuário celestial. Sua fé o seguirá até dentro do santuário. Seus adoradores na terra terão o cuidado de passar em revista a sua vida, aferindo o seu caráter pelo grande padrão de fé, descobrirão seus próprios defeitos e reconhecerão também que necessitam do auxílio do Espírito de Deus, a fim de estar habilitado para o grande e solene obra do presente tempo, que Deus impôs aos seus embaixadores. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 575. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação, principalmente a passagem para o caso dos vivos, a obra final. Quando isso fosse compreendido e reconhecida a importância, um povo seria preparado, tendo cuidado de passar em revista sua vida. Esses procurarão descobrir seus próprios defeitos. Tanto nos evangelhos, Mateus 24, 42 a 44, Marcos 13 e o verso 13, Lucas 12, o verso 39 até o 40, como em Apocalipse 3 e o verso 3, encontramos relatos sobre a vinda de Jesus comparada tal como a vinda de um ladrão, em que não se sabe a hora em que vem. O espírito de profecia também nos orienta sobre o mesmo assunto, conforme o texto a seguir. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela ao caso dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame, meditação matinal. Exaltai-o, vivendo no grande dia da expiação, 12 de novembro.
Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à demonstração do Salvador. Vamos ler Marcos 13, verso 33? Estais de sob aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Agora, vamos ler também Apocalipse 3, verso 3? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra, em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante estes dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Vamos ler Mateus 24, no verso 39? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta da misericórdia do homem culpado. Vamos ler Marcos 13 e o verso 35 e 36? As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo, enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos. Pode ser que naquele hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Daniel 5:27. O grande conflito, página 491. Portanto, aqui não se refere à vinda em glória, pois na vinda em glória não será decidido o caso de ninguém. Vamos ler Apocalipse 22, verso 12?
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Na vinda em glória, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1 e o verso 7. Diferentemente do que é dito sobre esta vinda silenciosa e despercebida como ladrão, nesta vinda não é dito que Cristo virá na terra, mas a ti, ao caso dos vivos do santuário celestial. Apocalipse 3 e o verso 3 nos diz: virei a ti como ladrão. E o texto anterior nos adverte que breve, ninguém sabe quão breve passará ela ao caso dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. O espírito de profecia declara claramente que a obra final do santuário é a do juízo investigativo. Previamente, as bodas vêm, o rei para ver os convidados, Mateus 22, verso 11, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter, lavada e embranquecida no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7 e o verso 14. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que sendo examinados, se verificar, terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame do caráter para determinar quem está preparado para o reino de Deus é a do juízo de investigação, obra final do santuário do céu. Grande Conflito, página 428. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, que deverá trazer o amanhecer, ao menos que vindo repentinamente nos encontre dormindo. O que tempo isso se refere? Não é a manifestação de Cristo nas nuvens do céu, para encontrar um povo adormecido. Não, mas ao seu retorno após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, enquanto ele retira seu traje sacerdotal e cobre-se com vestimentas de vingança. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 190. Esse tempo finalmente virá de repente sobre todos, e os que não purificaram a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Eles ficarão cansados de esperar e vigiar, ficaram indiferentes no que se refere à falta de seu mestre, não desejaram seu aparecimento e pensaram que não havia necessidade de contínua e perseverança e vigilância. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 191. Um grupo foi mostrado em contraste com o anterior descrito. Eles esperaram e vigiaram, seus olhos estavam voltados para o céu e esperavam-lhe nos lábios as palavras de seu mestre. As coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Testemunho para a Igreja, volume 2, capítulo 28, mundanismo na Igreja. Vamos ler Marcos 13, o versículo 37, e depois vamos ler o versículo 35 e 36. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O Senhor indica que haveria uma demora antes de raiar finalmente amanhã, mas não queria que eles dessem lugar ao enfado, nem atenuassem seu diligente vigilância.
se o fato de amanhã não despontar para eles tão cedo como esperavam. Os expectantes me foram apresentados, como olhando para cima, encorajavam-se uns aos outros, repetindo as palavras. A primeira e a segunda vigília são passadas. Estamos na terceira vigília, esperando e vigiando o retorno do Mestre. Agora resta um pequeno período de vigília. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 192. A longa noite de tristeza é aflitiva, mas amanhã é adiada em misericórdia, porque se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. A recusa de Deus em permitir que seu povo pereça tem sido a razão de tão longa demora, mas a chegada da manhã para os fiéis e da noite para os infiéis está às portas. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 193. Satanás sabia que os que se livrassem da âncora poderiam, por eles, ser afetados por diferentes erros e levados à roda por diferentes ventos de doutrina. Muitos que tinham sido líderes da primeira e da segunda mensagem agora negam, e houve divisão e confusão no corpo da comunidade. Primeiros Escritos, página 257. Muitos que haviam saído ao encontro do noivo nas mensagens do primeiro e da segundo anjo recusaram a terceira, a última mensagem probante que deve ser dada ao mundo. Ora, uma experiência semelhante se verificará quando for feito o último chamado. Todos os detalhes desta parábola devem ser cuidadosamente estudados. Review and Herald, 31 de outubro de 1899. Profecias para o nosso tempo. Todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Comentário Bíblico, volume 4, página 1179. Essa parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo, e como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Review and Herald, 19 de agosto de 1890. Não siga ninguém o exemplo das virgens imprudentes, pensando que será seguro esperar até que venha a crise antes de obter um preparo do caráter suficiente para subsistir naquele tempo. Será demasiado tarde buscar a justiça de Cristo quando os hóspedes foram chamados e examinados. Agora é o tempo de nos revestirmos da justiça de Cristo. As vestes das bodas que nos habilitarão a participar da ceia das bodas do Cordeiro. Na parábola, as virgens imprudentes serão representados como suplicando azeite sem que seu pedido fosse atendido. Isto é simbólico dos que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter de modo a subsistir em tempo de crise. Meditações matinais, ano 1965, para conhecê-lo, página 350. A porta da graça se fecha primeiro para os que não quiseram entrar, ou seja, o selamento ocorre antes da sacudidura ou grande crise, decreto dominical. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ele virá. Comentário Bíblico, volume 4, página 1161. E também em Meditações Matinais, ano 1977, Maranata, o Senhor vem, página 198. Aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo, em que cada ato do governo de Deus será observado com interesse intenso e apreensão indizível. Os juízos
seguir-se-ão em sucessão rápida incêndios, inundações, terremotos, com guerra e derramamento de sangue. Se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação, numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve prová-los neste tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O grande dos destruidores juízos divinos é o tempo da graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor, para eles, olhará com amor, comove-se o coração compassivo, seu braço ainda está estendido para salvar, ao passo que a parte já se fecha para os que não quiserem entrar. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 97. É preciso não ficarmos por mais tempo no terreno encantado de Satanás. Aproximamo-nos rapidamente do fim do nosso tempo de graça. Indague cada pessoa: como estou eu perante Deus? Não sabemos quão breve nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo. É nosso caso ser finalmente decidido. Quais serão essas decisões? Seremos nós contados entre os justos ou numerados entre os ímpios? Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 125 e 126. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, o caso de todos estarão decididos para sempre. Este é um tempo de ajuste de contas com seus servos. Para aqueles que negligenciaram a preparação em pureza e santidade que os habilitaria a darem as boas-vindas ao seu Senhor, o sol se porá em tristeza e escuridão e nunca mais se levantará. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo finalmente virá. De repente, sobre todos os que não purificaram a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Não quer você hoje despertar do sono espiritual, aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal e se preparar para encontrar com Ele quando Ele voltar? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Queremos estar prontos para a sua vinda. Perdoe nossos pecados, guie-nos em seus caminhos, envie-nos o seu Espírito Santo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.